Fala comigo, aquieta minha alma. Fala comigo. Quando eu parei o carro no alto de uma montanha e eu olhei o pôr do sol, eu falei, é lindo. Glória a Deus. Fiquei parada ali um tempo, fiquei olhando. Falei, Senhor, fala comigo. Só tem eu e o Senhor aqui. Fala comigo. E minha Bíblia estava dentro do carro. E eu não gosto muito de fazer isso, mas eu abri. Eu só abri. E caiu em Eclesiastes. Eu falei, Senhor, Eclesiastes? Pensei em um salmo, né? Um Isaías, uma coisa mais assim, né? E eu comecei a ler sobre o tempo. Sobre como Salomão pensava sobre as coisas, o que era tolice e o que era... E ele falava sobre a eternidade, as coisas que se passavam, o que é correr atrás do vento. E eu parei ali e fiquei pensando assim, quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e não demos tempo para Ele falar? Nós falamos e nos lamuriamos e contamos e choramos e nos descabelamos com Ele e não paramos para ouvir Ele falar. E eu fiquei ali por algumas horas até escurecer, as primeiras estrelas aparecerem, ouvindo a voz do Senhor. Este momento que nós vamos ter agora é uma oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor. Ouvirmos atentamente aquilo que Ele tem para nós. Então, agora você que está em casa, não sei o que você está fazendo, se você sentou para assistir, se você está aí arrumando uma janta, alguma coisa. Pare agora. Ouça o que o Senhor tem para te dizer. Ouça. A Bíblia diz assim que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com sua alma, ouça com tudo que você tem e puder. Porque é um momento especial quando nós voltamos os nossos ouvidos para o Senhor. Ele muda o nosso pensamento. Ele muda as nossas estratégias. Ele muda a forma que nós vemos as coisas. Aproveite este momento. Ouça o Senhor. Clame a Deus. Deus, toma o meu coração. Toma a minha alma. Senhor, eu vivo só para Ti. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 18. Interessante que semana passada nós falamos sobre Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. Falamos sobre Sardes. E hoje nós vamos retroceder um pouco, porque Deus tem algo para falar conosco através desse texto. O tema, a relevância da glória de Deus para a igreja. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. E o texto vai dizer assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus,
estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caiu seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra que será ministrada aqui. Aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, porque antes de falar com a igreja, falou ao meu coração. E Tu sabes do temor e tremor que eu sentia enquanto eu me debruçava sobre esse texto. E o quanto o Senhor tem a falar conosco. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, venha rasgar a nossa alma e o nosso coração, nos confrontar diante da nossa condição, para que envergonhados, Senhor, e arrependidos nos prostremos diante da Sua majestade, e venhamos a rasgar, Senhor, o nosso ser diante de Ti, para que haja da Tua misericórdia, Senhor, para restaurar vidas, para edificá-las, fortalecê-las, alimentá-las, corrigi-las, libertá-las, porque poderosa é a Tua palavra para fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, só para nós relembrarmos, João é aprisionado na ilha de Patmos, é exilado ali. O imperador Domiciano tentou colocar ele num tacho de óleo fervente para morrer, ele não morreu. Diante do medo que ele sentiu, mandou exilar João lá na ilha de Patmos. E João então vai ter a revelação do livro de Apocalipse. Que o nome do livro, o nome Apocalipse, nada mais é do que revelação. A tradução da palavra grega para a língua portuguesa é revelação. A introdução, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: Apocalipse tem sido um dos livros mais admirados e temidos pelos seus mistérios e profecias. Ambos promovem a curiosidade e o temor diante dos seus escritos. Porém, é de suma relevância de que se compreenda o quão longe estamos de compreender este livro. Porque não é somente sobre o fim, mas apresenta o começo, o meio e o fim da história humana sob o governo divino. Então nós precisamos rever a nossa leitura e o nosso olhar sobre este livro. Mas quando nós vamos meditar nesse texto aqui, a gente precisa dissecar um pouco esses versos. Quando chega no verso 9, João está falando um pouco de si mesmo. Eu, João, vosso irmão e companheiro, convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus. Quem era João? E por que estava no exílio? Ele está dizendo, explicando aqui. João era apóstolo e pastor. Paulo vai mencionar acerca de João no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 9,
E vai dizer que João era uma das colunas da igreja. E ele é escritor e autor de pelo menos 5 livros no Novo Testamento, diante do qual a maioria não questiona. Pelo menos os conservadores, os liberais vão discutir algumas coisas aí, mas nós não estamos acompanhando os liberais, nós somos conservadores. E João escreve o seu evangelho, a sua primeira, segunda e terceira carta, e escreve o livro de Apocalipse. Mas é interessante que no evangelho de João, ele começa dizendo aqui, no nosso texto, irmão vosso. E aqui João já faz uma distinção importante. Ele era líder, mas ele se considerava irmão. Ele não era superior, mas ele vai compreender o significado de servir. E ele se considera igual. Na realidade, a gente precisa lembrar de João, que João foi o homem que andou com Jesus durante os 3 anos e meio. João esteve nos momentos mais íntimos de Jesus, como quando ele foi orar no Getsemane, quando ele sobe ao monte e aparecem Elias e Moisés. João é aquele que está sentado na mesa e ele inclina a sua cabeça no peito de Jesus, com quem diz assim: quem é o traidor? Alguém vai dizer que ele escuta. João é o único que escuta o coração de Deus, e provavelmente isso interferiu na sua maneira de ver o significado da palavra amor. Por isso que a sua primeira carta está repleta, transbordante do amor de Deus e da evidência que o cristão tem que ter deste amor. Mas ele vai dizer que é companheiro convosco na aflição. O que isso quer dizer? Que João estava no meio do povo, sofria com ele e era conhecido por ele como companheiro. E aqui vem uma característica interessante que João apresenta, Como líder, ele fazia parte do rebanho, ele estava no meio. Atualmente os líderes parece que ocupam um lugar de destaque, de proeminência. Não tem uma preocupação de cuidar, tem uma preocupação de comandar, de exercer autoridade. E João está dando um exemplo aqui, porque ele vai dizer o seguinte: em perseverança, ou seja, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança. Quando ele diz no reino e na perseverança em Jesus, ele está querendo dizer que a vida no reino é pautada pela perseverança, persistência. Você sabe que 7 vezes, as 7 cartas, ele vai enfatizar as palavras de Jesus: ao que vencer, o que vencer e a quem vencer. A perseverança tem a ver exatamente com essa persistência que João entende que é necessária. Aí ele vai falar sobre o motivo do exílio e da aflição. Por que João foi para lá? Ele vai dizer aqui: por causa da palavra de Deus. João não se calava. O evangelho era anunciado e com base na palavra. Por isso tanto incômodo. Na sua carta, no primeiro verso, ele vai dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. João verbalizava o evangelho. A palavra de Deus era levada adiante, e por causa disso é que ele estava na ilha de Patmos. E ele vai dizer: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aqui vem uma coisa interessante, A vida de João era exemplo e testemunho de Cristo nele. Sabe o que ele vai dizer na sua carta? Na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto. Não é na igreja que tem vida. Não é pregar que tem vida. Não é cantar, não é tocar. Não é pastorear que tem vida. É quem tem o Filho. E o Filho, quando se tem, é evidência. Há uma evidência, algo que acontece, algo que mostra. Não fica escondido. Quando você olha para uma lâmpada e ela está acesa, você não vê evidência da lâmpada.
você vê evidência de uma luz que brilha dentro dela. É isso que é quem tem vida. E nós não podemos perder essa referência. E João faz evidência disso aqui em Apocalipse. Depois ele vai dizer o seguinte: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí agora ele começa a descrever o que foi que aconteceu na ilha de Patmos. E ao dizer isso ele vai dizer: fui arrebatado em espírito. João tem uma visão. Deus está revelando algo para João. E a gente precisa lembrar do que o profeta Amós vai dizer no capítulo 3, verso 7. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus estava descortinando, não é só o fim das coisas, o começo, o meio e o fim, num livro cheio de mistério, mas que vai evidenciar a glória de Deus do começo até o fim. E o Senhor mostra isso para ele. E ele vai dizer: eu ouvi de trás de mim uma grande voz. Ele ouve a voz do Senhor falando com ele. E João capítulo 10, verso 27, o que Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é do Senhor ouve a sua voz. Quem é do Senhor sabe discernir quando o seu pastor fala. Eu não estou falando do pastor da igreja, eu estou falando do Senhor Jesus que fala conosco. É esse. E João entende. E aí no verso 11 ele vai dizer o seguinte, que dizia, o que a voz disse para ele? O que vês, o que eu vou mostrar para você, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Cristo não lhe dá uma visão para a sua alta exaltação, mas para falar com as igrejas, em primeiro da Ásia e posteriormente a todas as demais, até o dia de hoje. Hoje em dia quem tem visão, porque Deus me mostrou. João não. João entende que a visão não é para ele, não é para ele dizer que ele é alguma coisa, é para ele servir ao Senhor, levando esta visão adiante. Nós precisamos entender que pode e deve haver vida com Deus na individualidade, mas é para ser aplicada, vivida na comunidade, na igreja, em meio à coletividade para a glória dele. Quando você tem a tua comunhão com Deus, isso é glorioso, isso é maravilhoso, mas não pense você que é para você viver na exclusividade desta relação. Esta relação vai produzir edificação, vai mover a igreja, vai fazer alguma coisa. Não pode ficar incluso só para você. É para ser compartilhado. Mas pastor, mas a igreja é complicado. Nas igrejas encontramos de tudo: hipocrisia, distrações, moralismo exagerado, legalismo, superficialidade, heresias, indiferenças. Mas é neste meio que Cristo demonstra o seu poder e nos faz crescer e florescer. Vida vem de Deus para acontecer neste meio de gente complicada, de gente difícil, que não facilita, trabalhosa, todos, sem exceção. Talvez você pense assim: o pastor é uma bênção, só Deus sabe como é que ele tem trabalho comigo. Todos nós somos difíceis, irmãos. Somos barro cheio de pedra que precisa ser amassado. De vez em quando a gente quebra e Deus vai, a gente trinca e Deus vai e quebra tudo de novo, vai fazer. Ele não desiste, ele é um artista incansável, querendo fazer de nós obra para a sua glória. E aí a gente vai entender nessa fala de João que não existe igreja fora de Cristo.
Os elementos da visão no primeiro capítulo definem as comunidades de Apocalipse 2 e 3. João tem uma visão, mas é para a igreja. Uma igreja que precisa dessa visão. Mas uma igreja que é comunidade. Uma igreja de povo reunido. Se fosse para individualidade, Deus revelava para João, Deus revelava para outro. Não, Deus revela para João e diz, ó, eu estou falando, mostrando para você, mas você vai mostrar para eles. Porque existe um povo separado que Deus escolheu e tem mantido salvo, e tem mantido confiante, e tem mantido vitorioso, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí você vai olhar e entender que não existe igreja fora de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 25 vai dizer o seguinte: não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros. Ou seja, que haja uma preocupação, que ninguém fique de fora, que ninguém pare, que ninguém desista, que ninguém desanime, mas que todos nós venhamos a trabalhar em conjunto para, como igreja, como corpo de Jesus Cristo, estarmos sob o seu cuidado, sob a sua direção, para chegarmos ao céu. Ninguém vai chegar ao céu sozinho, mas vamos chegar como igreja. A salvação é individual, mas a salvação está inserida dentro de uma coletividade, de um povo que vai morar no céu. Quando ele vai adiante, ele vai dizer o seguinte, que há uma identidade, queridos, que vai se revelar nas igrejas. E você vai perceber que João tem essa revelação, mas as 7 igrejas, todas elas têm a identidade de Cristo. Presta atenção, escuta aí, olha. A congregação de Éfeso adquire sua identidade daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A de Esmirna, daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A de Pérgamo, daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A de Tiatira, daquele cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. A de Sardes, daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A de Filadélfia, daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. A de Laodiceia, do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de toda a criação. Sabe o que nós percebemos aqui? Todas possuem, apesar de seus erros e desvios, a identidade de Cristo. Nós não podemos perder a nossa identidade. A identidade da igreja é Cristo. Ele é a referência, Ele é a evidência. Ele deve ser o centro de todas as coisas. E quando a ordem vem e envia às 7 igrejas, a visão e a voz é para João, mas o objetivo vai além dele. São revelações para a igreja. E aí a gente precisa entender uma coisa importante. A salvação é individual, mas o serviço é visando o próximo e a coletividade. Não tem serviço para mim, tem serviço para a igreja, tem serviço para o próximo. Tem gente que faz as coisas para si, assume um lugar e se senta como se fosse dele. Não há lugar no reino que seja seu. O único lugar definido é o de Cristo no trono. No mais, todos nós somos transitórios. Obrigado. Não existe pastor sentado que ele é insubstituível. A história da igreja mostra que homens de Deus passaram e vai continuar a passar. O único lugar que é de direito, que o tempo vai passar e ele vai continuar ali, é o trono do Senhor Jesus. Quando nós vamos adiante, do verso 10 ao verso 16, ele vai dizer algumas coisas importantes. E na sua visão, ele vai dizer alguém semelhante ao Filho do Homem. E este Filho do Homem é um nome que Jesus é chamado no Evangelho de Mateus. Filho do Homem.
do qual o profeta Ezequiel também vai fazer menção. E aqui toda a visão centraliza em Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa: não existe igreja sem a glória de Jesus Cristo. Não existe reunião que seja relevante se Cristo não for o centro da adoração. Nós não podemos perder essa referência. Porque hoje em dia o que tem sido exaltado é o homem, a necessidade do homem, os problemas do homem, a solução dos problemas. Nada disso é relevante. Nós devemos glorificar a Ele independentemente das minhas vitórias ou das minhas derrotas, dos meus problemas, das soluções dele. A glória de Cristo não depende do que Ele faz por mim. Ele é quem Ele é porque Ele é. Não depende do que Ele faz porque Ele já fez. Ele morreu na cruz, me salvou, me resgatou, me tirou de chaco de lodo, e agora eu vivo para Ele. E você deve viver para Ele. E aí a visão de João, ele vê um semelhante ao Filho do Homem vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. É as vestes de um sumo sacerdote. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não tem começo e não tem fim. Ele se ofereceu, ele é o sacerdócio e ao mesmo tempo oferta. E ao se oferecer, ele cumpre todos os requisitos da justiça de Deus. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou lavado, e agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A minha vida é para o Senhor, porque agora a vida é através dele. E ele vai dizer o seguinte, e no meio, é interessante que em cada cena de Apocalipse, Cristo sempre aparece como figura central. No meio. Ele é visto no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio da igreja de Éfeso, em uma nova visão, no meio do trono. No meio do trono, novamente, numa visão posterior. Jesus está no meio. Ele tem que ser o centro da nossa vida. O grande problema da igreja de hoje é que esqueceu a centralidade de Cristo. Nós, como crentes, temos esquecido que Cristo é o centro da nossa vida. Nós precisamos olhar para Ele. Nós cantamos aquele hino que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele deve ser o centro da nossa existência, a razão do nosso existir, a sua aparência. Cristo é glorificado, não mais o Galileu, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Sabe o que isso quer dizer? Autoridade. Cristo tem autoridade. Um nome que é sobre todo nome. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você estiver aflito, quando você estiver angustiado, quando você estiver em crise, clame por Ele. Um nome poderoso, um nome glorioso. O inferno treme com este nome. O diabo não suporta ouvi-lo. É quando você diz em tempo de crise, a Ele é glória, glória ao Senhor. Quando você começa a enaltecer o Senhor, é a glória de Deus que desce, a paz aparece, a crise se vai, porque Ele é poderoso. E aí Ele vai dizer o seguinte: os seus olhos são como chama de fogo. Algo que é inconveniente para nós, porque Ele tudo vê. Você entende o que isso quer dizer, que Ele tudo vê? Tudo. Tudo que eu faço, pastor, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você pensa, no mais recôndito do teu coração, no mais profundo do teu interior, Ele vê. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. E aí Ele vai dizer que os seus pés eram semelhantes a latão reluzente. Alguém experimentado na fornalha do sofrimento. Cristo sofreu pela minha vida, sofreu pela sua vida. Mas sabe o que é mais glorioso? Não é o seu sofrimento, é a sua vitória. Porque a sua vitória foi a minha vitória. A vitória dele na cruz foi a minha vitória, foi a sua vitória. E aí João vai dizer: a sua voz como a voz de muitas águas. E olha o que o salmista vai dizer no Salmo 29, verso 3 ao 5. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os lidros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Sabe o que está acontecendo aqui? João está revelando para as igrejas que Cristo é Deus. Porque a glória que o salmista manifesta sobre o Senhor agora está sendo revelada em Jesus Cristo, num Cristo glorificado. E aí, como rei, ele tinha na mão direita 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Que espada é essa? Que espada é essa? Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra saía da sua boca. Por isso que Jesus fala: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Queridos, não há uma ferramenta tão poderosa quanto a palavra de Deus na nossa vida. E aí ele vai dizer que o seu rosto era como o sol, santo, santidade. Cristo é santo. A Bíblia diz que quando Moisés se colocava na presença do Senhor, quando ele voltava, o seu rosto brilhava, porque ele tinha tido contato com a santidade de Deus. Você sabe que quando nós nos aproximamos do Senhor, a santidade é resultado dessa aproximação. É por isso que crente não deve buscar santidade, porque santidade não é um fim a ser buscado. Santidade é resultado da minha relação. Quanto mais perto de Cristo eu estiver, mais santo eu me torno por causa dele. Não por quem eu sou, mas por causa de quem ele é e o que ele pode fazer em mim. E aí, João vai dizer o seguinte: quando vi cair aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que acontece com João? João escuta a voz. E quando ele escuta a voz, ele se vira. No que ele se vira, ele vê quem é. E quando o texto vai dizer o seguinte: quando João vislumbra Cristo glorificado, é mais do que ele pode suportar. E aí a gente precisa lembrar quem foi que teve uma visão parecida. Isaías, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu santo templo. E havia serafins que voavam. E o texto original vai dizer que eles cobriam o rosto de Deus, eles cobriam o corpo de Deus, e eles cobriam as pernas de Deus para que Isaías não visse o Deus que estava ali. E quando Isaías tem a visão, o que ele diz? Ai de mim. Ai de mim. Quem sou eu para contemplar a glória de Deus? Quem sou eu para me aproximar do Senhor? Não há dignidade em mim. João, quando tem a visão, o que ele faz? Ele cai como morto, porque ele está contemplando a glória de Cristo. Queridos, se nós contemplássemos a glória do Senhor, nós iríamos nos prostrar. E o que o Senhor quer que você entenda: você não precisa ver a glória dele, basta você sentir a sua presença. E quando você estiver na presença do Senhor, ou que você possa dizer: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sou imperfeito, meus pensamentos me levam para longe, meus sentimentos me traem, a vontade minha é contrária à tua, ou os meus relacionamentos não te agradam. Ai de mim, Senhor. Caí a seus pés como morto. Isso revela a sua fragilidade e o seu temor. É a nossa condição. Mas aí Cristo, ele vai dizer o seguinte: pôs sobre mim a sua mão direita. É um momento de restauração. É um momento em que o Senhor coloca João de pé de novo. É como acontece com Isaías, que o anjo volta e coloca um atenaz na sua língua.
a restauração. Eu quero que você entenda que o Senhor, quando se aproxima de nós, não é para nos julgar, não é para nos condenar. Hoje é o tempo que o Senhor se aproxima de você para te restaurar, para te colocar de pé, para te dar vida, para renovar a esperança, para fortalecer o teu coração, para animar a tua alma. Esse é o tempo. E que coisa fantástica. A palavra de Jesus qual é? Não temas. Aleluia. Não temas. Você está diante da glória. Não temas. Você está diante da minha presença. Não temas. A palavra de Deus lança 65 vezes é citada a expressão, e é uma das mais doces palavras de Deus para o homem. Não temas. E aí ele vai dizer o seguinte: por que João não deve temer? Por quê? Porque agora João não vai falar, o Senhor não vai falar de João. Jesus vai falar de si mesmo. E aí quando Jesus traz a palavra aqui, é por isso que João não deve temer. Porque Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o que vivo. Você não tem noção de como esta palavra foi relevante no dia da igreja primitiva. Nós ignoramos a ressurreição. Mas é exatamente a ressurreição de Jesus que renova a nossa esperança. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com bênçãos, não tem a ver com sucesso, não tem a ver com a vitória. Tem a ver com algo que Cristo fez lá atrás. Ele morreu por mim e por você. E ele vai dizer o seguinte: eu sou o que vivo, eu fui morto. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu ressuscitei. Aleluia. Nós cantamos aqui porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a nossa esperança. Ele está vivo, Ele não está morto. Mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, Jesus está revelando para João a sua divindade e a sua plenitude. Quando Jesus está dizendo aqui: eu sou o primeiro e eu sou o último, o livro de Apocalipse está voltando lá atrás. Jesus está mostrando: ei, eu estava lá no começo. Eu sou o começo de todas as coisas. Não houve começo sem mim, eu estava lá. João vai dizer no seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Deus diz assim: haja, a palavra haja ali era o Cristo agindo e fazendo acontecer todas as coisas. Eu estava no começo. Não houve começo sem mim. E aí ele vai dizer assim: eu sou o primeiro e eu sou o último, o começo e o fim de todas as coisas. Você sabe quão glorioso isso significa? Que Cristo estava no começo de todas as coisas, mas nós estamos caminhando na incerteza da vida, na incerteza da história. Nós não sabemos quando as coisas vão terminar, nós não sabemos quando vão acabar, mas o crente em Jesus Cristo tem uma esperança. Ele já está lá me esperando. Ele já está lá com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, reinando desde o início até o fim. O seu reinado será soberano e nada nem ninguém vai mudar isso. E o livro de Apocalipse manifesta essa glória. E aí ele vai dizer: eu sou o que eu vivo. Eu não só estou vivo, como eu sou o dono da vida. É Ele que disse: eu sou aquele que posso dar e posso tomar de volta. E aí esse Cristo glorificado é aquele que te dá a vida. E se Ele dá, ninguém tira. E se Ele dá, ninguém toma. E se Ele deu, não tem vírus, não tem nada. A vida está dada e permanece na mão dEle. Quando Ele disse assim: acabou, vai acabar. Com vírus, sem vírus, de onde quer que você esteja, com a saúde que você quiser. Quando Deus disser assim: chega para você, vai chegar. Nada vai mudar isso. E Ele vai dizer o seguinte: e tenho. Essa expressão é tremenda, porque Ele está dizendo assim: sou eu que tenho. Está na minha mão. Eu tenho as chaves da morte. Ninguém morre a não ser pela vontade dEle. Essa é uma das coisas que nós nos esquecemos. Você está vivo, você acha que é porque você tem sorte? Você está vivo e não pegou vírus porque você está aí escondido na sua casa?
Quem tiver que ir, vai, irmão. Porque a morte está na mão dele. E a vida também. Aleluia. Não é o diabo que mata. O diabo vem para fazer. Mas é Deus que controla todas as coisas. Aleluia. O diabo não faz nada que Deus não deixe. É Ele que governa. É Ele que reina. O teu coração bate porque existe alguém sentado no trono dizendo para você: não é o tempo. Porque quando chegar o tempo você vai saber. Vai ser num piscar de olhos, seja na volta de Jesus ou seja na sua partida. Você vai, eu vou, todos vamos. E do inferno. E aí é uma coisa gloriosa. Ninguém vai ao inferno senão pelo juízo dele. É o juízo dele que vai mandar as pessoas para o inferno. Pastor, está com medo por quê? Você tem um encontro com o juízo dele? Eu já tive um encontro com a sua graça. Eu já tive um encontro com a sua justificação. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. Em Cristo Jesus nós somos salvos. E agora nós descansamos, não no seu juízo, mas na sua graça. Haverá um dia que o seu juízo será colocado em pauta. Quando o seu juízo for colocado em pauta, aqueles que não creram, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se voltaram para o Senhor, estes se depararão com o juízo. Mas a igreja do Senhor Jesus será vitoriosa, estará com Ele para sempre. O que é que nós aprendemos? Que o livro de Apocalipse não é só o livro do fim, mas ele revela o começo em Cristo, o meio em que Cristo exerce seu governo, o mundo e o mais glorioso fim, onde tudo será para a sua glória e para o seu louvor. E aí você encontra um texto na Bíblia que diz o seguinte: que vai chegar o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu já estou de joelho dobrado hoje. Eu já estou reconhecendo o meu Senhor hoje. Não espere naquele dia em que não adiantará você fazer. O que mais nós aprendemos? Não há por que temer a narrativa do livro de Apocalipse, pois revela o juízo divino ao mundo, mas sua misericórdia para o seu povo. Você percebe Deus trazendo juízo sobre o mundo, mas Deus preservando e cuidando do seu povo. Quem é dele, irmão, está guardado nele. O que a palavra de Deus diz no Salmo 91, que você tanto conhece? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, é a minha salvação. Mais na frente vai dizer: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Terceiro aprendizado: no livro de Apocalipse conhecemos o Cristo glorificado, mas reconhecemos a fragilidade humana. E aqui vem um segredo: quanto mais perto do Senhor eu me aproximo, mais eu descubro quem sou e mais eu conheço quem Ele é. Na verdade, eu começo a conhecer mais do Senhor e aí eu começo a perceber quem eu sou. Agostinho vai dizer que ele começa a se conhecer quando ele conhece o Senhor. E se você quer se conhecer, vai conhecer ao Senhor, que você vai perceber o quanto você carece da misericórdia de Deus. 4. Que a revelação de Deus a nós oferecida jamais deve ser usufruto pessoal, mas levada adiante com graça e poder a fim de arrebatar as vidas da perdição. João recebe uma visão e uma revelação para ser apresentada à igreja, para que as igrejas possam ser tratadas. Ele envia ao pastor da igreja. Então o envio é para que o pastor leia, para que a igreja seja alimentada e possa corrigir da sua direção, corrigir do seu rumo, porque nós não podemos perder a nossa identidade, que é Cristo. E a igreja tem perdido essa identidade. Tem igreja que você não sabe mais o que é. É um clube social, é um lugar de entretenimento, um lugar legal, um lugar que você se sente bem. A igreja é o lugar onde Deus está com a sua espada embanhada para rasgar o nosso coração e nos conduzir ao arrependimento, porque a nossa salvação depende disso.
Não adianta sermos entretidos na casa do Senhor. A casa do Senhor não é lugar de risada, não é lugar de brincadeira. A casa do Senhor é lugar de reverência. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos não é lugar para qualquer coisa. E muita gente tem banalizado isso. E Deus vai requerer de cada um. Para nós encerrarmos, João teve a mesma reação de Isaías quando viu o trono. Isso deveria causar temor e tremor diante do nosso Deus. Eu me recordo que uma certa vez, evangelizando um colega na fábrica, ele tinha uma banda. Ele era carismático. E a banda dele tocava na igreja. Tocava nas noites. E quando ele falou isso para mim, não, porque a gente tem um trabalho assim, a gente faz lá na igreja, é uma bênção. E aí a gente também ganha o nosso dinheiro fora. E eu perguntei para ele o seguinte: quando você vai na igreja, você canta lá fora? Claro que não, rapaz. Igreja? E eu perguntei para ele: qual a diferença? Aí ele olhou para mim com quem ironizando: igreja, boate. Igreja é um lugar, boate é outro. Aí eu olhei para ele e perguntei assim: e Deus está na onde? Na igreja. Ele não está na boate? Aí ele parou e ficou olhando no vazio. Também, né? Mais o quê? Queridos, a Bíblia vai dizer que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Ele está em todo lugar. Amém. Nós perdemos essa referência porque a gente acha que a casa do Senhor é um lugar de reverência. Na sua casa também. No seu trabalho também. Na escola também. Porque aonde você está, o Senhor está. O Senhor Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. O salmista vai dizer: para onde eu fugirei da tua face? O Senhor está em todo lugar. Então a tua reverência na casa do Senhor deve ser a mesma reverência por onde quer que você vá. A palavra que você não diz aqui, você não deve dizer em casa, você não deve dizer na rua. O comportamento que você não tem aqui, você não deve ter em lugar nenhum. Porque nós somos o povo separado do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, e sem a santidade ninguém verá o Senhor. E tem gente achando que quando vai para o culto, se ajeita, se coloca, se arruma, pensa no que vai dizer. Querido, Deus está com você 24 horas por dia. Amém. Não há nada que você faça que Ele não saiba. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor procura os justos na terra. Sabe quem são justos? Aqueles que foram justificados em Cristo Jesus na cruz do Calvário, a qual agora já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Há uma vida com Deus a ser vivida, e ela não é no discurso, ela não é na presença na igreja, ela é todos os dias dos quais eu sei que eu ando na presença do Senhor, que é santo. E nós temos nos esquecido disso. É tempo de nós acordarmos. Desperta do que dormes e Cristo te esclarecerá. Paulo escreve aos Romanos. Vamos despertarmos, porque existe uma igreja gloriosa que vai para o céu. Essa igreja não tem placa, não tem denominação. É o seu povo lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, que está espalhado pela terra, aonde a vida, a sua vida, não o seu discurso, não a sua postura, mas a sua vida é um testemunho vivo de que Cristo habita nele, porque a vida, há fruto, e isso se evidencia. Jesus vai dizer: pelos frutos vos conhecereis, e o Senhor sabe quem é dele e quem não é. Está na hora de você saber, porque o Senhor sabe. Tiago vai dizer que o maior problema é estar enganado, achar que é quando não é. E quem é, sabe que é, porque Paulo vai dizer isso.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, qual o justo juiz me dará naquele dia. O crente combate o bom combate, guarda a fé. É isso que você tem feito. A evidência de vida de Deus em você. As pessoas com quem você conhece, com quem você conversa, as pessoas com quem você convive, veem Cristo na sua vida. Porque o Evangelho, meu querido, ele pode ser uma fé teórica, e ela é, mas ela tem resultado. Ela tem resultado. E Cristo não é você que faz, é Cristo que faz em você. Eu quero convidar vocês a colocar em pé.